um amigo, ou alguém talvez que você não conheça, mas você vai ler um versículo para ele e ele vai ler um versículo para você, e nós vamos ler do capítulo 12 até o 16. Do capítulo 13, versículo 12 até o 16. Então eu gostaria que você lesse um para ele e ele lesse um para você, e assim a gente pode compartilhar, coisa que na Idade Média se fazia muito. As pessoas liam a palavra do Senhor. Por si só, a palavra de Deus ela já é poderosa, né? A gente prega, a gente interpreta a palavra de Deus, mas ela por si só, como disse Charles Spurgeon, ela é como um leão. Ninguém precisa proteger um leão, ele se protege por si só. Assim é a palavra do Senhor, ela é poderosa. Só no ouvir ela já é poderosa para transformar o nosso coração. Então vou contar até 3 e você pode ler um versículo para o seu irmão lê para você. Pode ser de voz alta, não tem problema nenhum, esse borbulhar santo aqui neste lugar, em nome de Jesus. 1, 2, 3, vamos lá. Amém. Toma assento em nome de Jesus. O povo de Deus estava saindo do Egito, depois de mais de 400 anos sendo submisso pelo tacão poderoso de Faraó, toda aquela dinastia muito forte. E o povo de Deus estava no Egito, trabalhando geração após geração, morria geração, nascia geração, e nada de ver a luz no final do túnel, os sonhos enterrados, os projetos sucateados. E de repente a Bíblia diz que Deus, ele levanta um homem chamado Moisés. E Moisés é esse homem de Deus, servo de Deus, escolhido por Deus para uma grande e uma nobre tarefa. A tarefa de confrontar um sistema político, opressor, dominador, que era o sistema faraônico. Moisés não tinha nada que pudesse afrontar o exército poderoso de Faraó, a não ser a presença do Senhor, a autoridade de Deus na sua vida. E Moisés, ele está com 80 anos de idade, é bastante. Acredito que poucas pessoas aqui têm essa idade. Quando Deus chama Moisés para essa obra maravilhosa, esse ministério maravilhoso de tirar o povo dele da opressão de um sistema caótico que oprimia o povo de Deus, que era o sistema egípcio. Deus chama Moisés de que forma? A primeira forma de Moisés ter esse contato com Deus foi observando, na verdade, a doce e maravilhosa presença do Senhor. E é justamente isso que eu quero falar nesta noite. Queria que você prestasse atenção um pouquinho na palavra de Deus. Hoje nós temos a Santa Ceia, mas eu gostaria de falar sobre a presença maravilhosa de Deus que Moisés, primeiro ele experimentou. Moisés tinha 80 anos, acostumado lá no Monte Horebe, levar a ovelha de um lado para o outro, do seu sogro Jetro. E num determinado dia, um dia normal, um dia ordinário, na ordem do dia, a Bíblia diz que o Moisés, ele olha para uma sarça que estava ardendo. Era comum lá naquele local, pelo clima forte que é, de uma sarça arder e se queimar. O que não era comum era uma sarça arder e não se queimar. Seria como eu botar fogo nesse plástico aqui e ele não se queimar. Então é algo que eu nunca vi isso. E Moisés vai para lá por essa visão. E quando ele chega, a surpresa dele, Deus está ali naquele lugar. A presença do Senhor está ali naquele lugar. E Deus diz para Moisés: Moisés, descalça-te, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa, porque Deus estava ali naquele lugar. Então Moisés tem essa presença de Deus agora, muito clara na vida dele. O Deus que chama Moisés, que vocaciona Moisés. A vocação é algo muito interessante. A vocação não é aquilo que eu faço. A vocação é aquilo que Deus me chama para fazer. É diferente. Vocação não é aquilo que eu quero fazer. Vocação é aquilo que Deus quer que eu faça.
Para Moisés, a vocação dele era tirar o povo de Deus das garras de um poder militar jamais visto, que era o poder dos faraós. Então Deus está vocacionando, vocare, Deus está chamando Moisés para essa tarefa maravilhosa, magnífica, já com 80 anos. E Moisés não quer ir, ele começa a colocar desculpa, como eu e você também, a gente faz, na presença de Deus. Ele diz, mas eu sou gago, eu não tenho condições, envia outro, mas Deus insiste. E por conta disso, o Moisés é convencido por essa presença, é convencido por esse Deus bendito. E a Bíblia fala para nós, então, que o Moisés, ele então tira o povo do Egito. Você conhece aquelas pragas que se derramam sobre o Egito, né? Destruindo os deuses do Egito, mostrando que só Yahvé é o Senhor. Ele tira então aquele povo, ele passa pelo Mar Vermelho, naquela obra magnífica de Deus, quando o mar se abre, o povo passa de pé enxuto. E aí eles estão caminhando e eles chegam no Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, Deus fala para Moisés, olha, fala para todo o povo se santificar, para os sacerdotes todos, e faz um risco aqui, uma faixa, eles não podem passar daqui para lá, porque eu vou descer, a minha presença vai descer no monte, Moisés. E você vai subir, e o Josué vai ficar no sopé do monte, e o Arão também. E o Moisés sobe. E quando Moisés sobe, Deus dá a lei para Moisés do seu próprio dedo, ele escreve as duas tábuas. Uma referente aos nossos relacionamentos, outra referente ao relacionamento que eu devo ter com Deus. Então Moisés fica naquele lugar, na presença do Senhor. Quando Moisés desce, a Bíblia diz que o povo achou que Moisés demorou, que o Moisés sumiu, que a presença de Moisés não estava mais no meio deles. Eles chamam o Arão, e o Arão faz um bezerro de ouro, todo mundo conhece essa história. E Deus manda Moisés descer, desce Moisés. E Moisés está descendo e na companhia dele está um jovem, Josué, que depois vai se transformar no grande líder Josué, que vai introduzir o povo na terra prometida, vai assentar o povo, porque Moisés vai morrer em Deuteronômio capítulo 34. Então eles estão descendo, e quando eles descem, Moisés percebe que aquele povo, presta atenção, estava longe da presença de Deus. Aquele povo que Deus tirou com mão forte do Egito, que eles viram tantas coisas acontecerem, estava agora dando as costas para Deus, estavam agora distante da presença magnífica que restaura, que renova, que fortalece, que abençoa, que cura a minha alma e a sua. Eles estão agora dando as costas para Deus, estão agora na presença de algo que é efêmero, de algo que produz uma subalegria, que não é a verdadeira alegria, de algo que produz uma falsa alegria, uma pseudo-alegria, algo momentâneo. Eles querem construir deuses. Moisés, o Arão, então, projeta um bezerro de ouro. E eles se alegram. Há um hedonismo ali, há uma alegria ali, há um prazer falso ali. Como hoje, na nossa geração, as pessoas preferem dar as costas para Deus e abraçar este mundo que está aí fora, com o seu sistema, com a sua cultura, com a sua ideologia, com os arquitetos dessa geração têm introjetado dentro dessa geração que Deus é tão importante assim, que eu posso ser feliz sem Deus, posso ter o meu bezerro de ouro, que pode ser qualquer coisa que se coloca diante de Deus. Então por isso que a gente vê miríades de pessoas que estão dando cada dia mais as costas para Deus. E o Moisés aqui, quando ele vê toda aquela cena, todo aquele dramatismo, toda aquela crise existencial, antropológica, humana, o Moisés então quebra aquilo que Deus escreveu, quebra as placas dos 10 mandamentos, e Moisés então disciplina aquele povo, e Deus também fica irado, e Deus diz, eu vou destruir a galera toda aí, vai ficar só tu, Moisés. E naquele momento de crise existencial, de culto idolátrico, o Moisés
Ele diz, mas Deus intercede por aquele povo. E o Moisés é o intercessor. Ele diz, mas Deus, se tu destruir esse povo, o que as nações irão dizer? Que tu tirou eles do Egito e fez eles morrer no deserto. E aí conversa vai, conversa vem. O Moisés, então, ele fala algo que é muito interessante para mim e para você, porque minha oração nessa noite, sua oração deve ser também, você pai, você mãe, você jovem, adolescente, todos nós estamos aqui, nossa oração deve ser a oração de Moisés. Estamos entrando no primeiro degrau de 2025. Não sabemos nada do que pode acontecer. É uma incógnita. Ninguém aqui pode acrescentar um covo e dizer, os meus dias de 2025 está todo programado. Não. Nós podemos até programar, fazer propósito e tudo mais, mas nós temos que fazer a oração de Tiago que diz, se Deus quiser, então eu faço isso ou eu faço aquilo. Então nós estamos em janeiro. E a nossa oração deve ser a oração mosaica. O Moisés disse, eu não arredo o pé daqui, se a tua presença não for comigo, Senhor, disse o Moisés. Eu não saio desse lugar se a tua presença não for comigo. Olha no verso 15 aí da sua Bíblia, só para a gente ter aqui uma interação. Ele diz assim, ó, se a tua presença, Deus, não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. O médico David Livingstone, ele foi para a África, ele é inglês. E quando ele chegou na África, naquele oeste africano, ele começou a pregar o evangelho naquele lugar. E aquela tribo negra africana começou a se converter. E ele foi desbravando aonde ninguém desbravava. Não só com o evangelho, mas criando até aspecto geográfico. E as pessoas começaram a se converter. E David Livingstone, ele falou algo que eu acho muito interessante. Ele disse, sem Cristo, nenhum passo. Com Cristo, eu vou a qualquer lugar. O que David Livingstone estava dizendo? Se Deus não me orientar, se Deus não me dirigir, eu não faço nada, em qualquer área da minha vida. Família, casamento, namoro, qualquer coisa. Deus tem que me orientar. Deus tem que me dirigir. Sabe por quê? Porque nós somos orientados por esse sistema fora. Nós somos orientados pela nossa mente caída, muitas das vezes. Nós somos orientados pelo nosso mofado coração. Enganoso é o coração, disse o profeta Jeremias. Nós somos, às vezes, orientados pelas circunstâncias do momento. Não, eu e você. Temos que sermos orientados pelo nosso Deus. Por isso que aquele médico inglês, David Livingstone, ele disse, sem Cristo nenhum passo, não faço. Agora, se Cristo mandar, aí eu vou a qualquer lugar. Ou seja, aí eu sei que Deus vai me ajudar, eu sei que Deus vai me fortalecer, seja no casamento, seja na educação dos filhos, seja em qualquer área da vida, seja no trabalho secular, ou seja no trabalho eclesiástico, então Deus vai me ajudar e vai me abençoar. Moisés não queria bênção. É claro que bênção é uma bênção. Mas nesse ponto aqui, Moisés não queria bênção, ele queria o abençoador. O crente não vem na igreja para receber a bênção. O crente vem na igreja para ter um encontro com o abençoador. Aí se Deus, na sua graça, na sua benevolência, na sua infinita misericórdia, quiser te abençoar, me abençoar, Ele faz. E quando Deus faz, ninguém pode impedir. Porque Ele é Deus. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Acabou. Ele é o Deus poderoso. Então eu venho no culto para eu adorar a Deus. Eu sei que hoje tem uma onda que o pessoal diz assim, encontro com Deus. Eu venho no culto para me encontrar com Deus. A partir
daquela porta quando eu saio, eu não tenho mais nenhum relacionamento com Deus. Esse não é o nosso caso aqui. O nosso Deus não é o Deus Aladim, que eu esfrego a lâmpada e ele aparece e ele diz, o que tu queres, Carlos? Pede 3 coisas, e eu peço, e depois ele some, e eu fico com as bênçãos materiais. Não é isso. O nosso Deus, ele é um Deus relacional. Ele se relaciona comigo e você. Saímos dali para fora, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e assim vai. Eu e você estamos na presença de Deus. De Deus. Moisés, ele não queria a bênção, ele queria o abençoador. Moisés, ele queria a presença de Deus. Aliás, estudando esse tema aqui, pela ótica de A.W. Tozer, de Gordon, eles tratam uma questão interessante. Porque o tema da presença de Deus, ele é central. Quando você abre a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, já em Gênesis, o tema da presença de Deus é central. Deus se apresentava para Adão e também para sua esposa, para Eva, lá no jardim do Éden. A presença de Deus sempre foi central no Antigo Testamento. Cristo, ele se tabernaculou entre nós. Nós vimos a presença de Deus em Cristo. O Espírito, quando é derramado em Atos e também aqui na nossa comunidade, ele é a presença fortalecedora de Deus em nós. Por isso nós somos o templo do Espírito. Ele habita em mim e em você. A presença de Deus é algo maravilhoso. E o livro de Êxodo, ele mostra o quê? A saída do povo de Deus, mas mostra que Deus deseja habitar com o seu povo. Então, irmãos, presta atenção mais um minutinho. Mais do que presente, nós precisamos da presença de Deus. Dessa presença magnífica. Pergunte para alguém que perdeu um parente ou um amigo. O que ele mais deseja? A presença da pessoa. A presença é algo magnífico. Geralmente quando a gente está fora, a gente sente saudade do quê? Daquela pessoa, da presença da pessoa. A presença é algo importante. Então, quando nós estamos na presença de Deus, como hoje aqui, nós somos, primeiro, confrontados, porque a Bíblia, ao mesmo tempo que ela fala a favor de mim, ela fala contra mim também, contra os meus pecados, meus cacuetes, meus jeitos equivocados de ego. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós também somos abençoados. Amém, irmãos? Oh, que amém mais fraco? Vou repetir de novo. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos confrontados, porque Deus nos confronta. Muda aqui, fulano, muda lá. Mas também, quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos abençoados. Amém, irmãos? Amém. Nós somos abençoados. Louvado seja o Senhor. Por causa da sua maravilhosa presença. Porque o profeta falou isso. Diz Isaías, fende o céu, rasga os teus céus e desce. Quando Deus desce, quando a sua presença desce, quando nós sentimos Deus no culto, quando Deus vem com poder, as coisas são mudadas. A presença de Deus é algo maravilhoso, magnífico. Olha, por exemplo, para Adão e para Eva. Eles perderam a presença de Deus. Eles tinham a presença de Deus através de uma aliança, através da obediência. Eles desobedeceram a Deus. Eles deram a voz para a serpente. Eles preferiram ouvir uma meia-verdade do que uma verdade absoluta, que é a verdade de Deus. E por conta disso, a Bíblia diz que eles foram expulsos da presença de Deus. Olha, por exemplo, para Esaú, o seu direito de primogenitura. E depois, diz o profeta, com lágrimas ele não conseguiu reaver, porque ele achou que as coisas espirituais não valem tanto assim como as coisas materiais. Por isso eu me quebro para
Coisas dessa vida. Não estou falando aqui que você não tem que trabalhar, que você não tem que adquirir, que você não tem que empreender, que você não tem que ter gestão. Tudo isso é válido, tudo isso é bom, mas isso não pode estar acima de Deus. As coisas espirituais têm que estar acima das coisas materiais. Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas. Coloca aí o que você pensa. Se Deus quiser, o texto diz: vos serão acrescentadas. E você, iniciando 2025, na presença desse Deus bendito, espero, desejo de Deus e nosso, é que todos nós aqui sigamos 2025 debaixo da presença do eterno Deus, para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Pensa, por exemplo, no Jonas. Deus falou para Jonas, o profeta: Jonas, eu quero que você vá a Nínive, pregar contra essa cidade. Seu pecado, a sua malícia subiu até as minhas narinas, e você vai trazer uma mensagem curta e rápida para eles, e mais 40 dias Nínive vai ser destruída se não mudar de vida. E o Jonas, alô, esse aqui está melhor? Amém? Amém. Eu estava no quê? No Jonas. Deus falou: vai para Nínive. O Jonas, em vez de ouvir a voz de Deus, a Bíblia diz, está lá escrito no livro, tem 4 capítulos só, muito claro, está escrito assim, ó: Jonas fugiu da presença de Deus. E quando nós fugimos da presença de Deus, se é que a gente pode fugir da sua presença, não é da sua onipresença. Onipresença ninguém pode, mas da presença do Senhor. Quando a gente tenta driblar Deus, como Jonas, que foi para Tarsis em vez de Nínive, coisas começam a acontecer ao nosso redor e a gente quer achar culpado. É o fulano, é o beltrano, é o pastor, é o diabo, é não sei o que. E não é nada disso, é o próprio Deus. Porque quando Jonas está no barco, a Bíblia diz que o vento é Deus que levanta. A Bíblia diz que o mar que agita é Deus que levanta. A Bíblia diz que o peixe que engole Jonas é Deus que dá ordem para ele engolir. Então tudo é Deus. A vida de Jonas começou a ser um trampolim. Ele começou a descer. Ele desceu para o porão. Ele desceu para o vento do peixe. Ele desceu para Tarsis. Por quê? Porque ele estava fora da presença de Deus, do Senhor. Irmãos, quando a gente olha para a vida de Daniel, o Cleber falou da vida de José, né? José é um exemplo disso. Ele estava na presença do Senhor. Com 17 anos ele foi vendido. Imagina um jovem com 17 anos ir para um lugar que não é a língua dele, não é a comida dele, não é a cama dele, não é a família dele, não é a cultura dele, não é o lugar, habitat dele. Ele vai para o Egito, o José. Mas lá no Egito ele entende, ele compreende que Deus está com ele, que aqueles sonhos que Deus revelou para ele na sua juventude, está ali cristalino na sua alma, no seu coração. Ele vai para o Egito. Ele é tentado pela mulher de Potifar, que quer ter relações sexuais com ele. E ele responde dizendo: pecaria eu contra Deus? Por quê? Porque ele estava na presença de Deus. E quando um homem ou uma mulher está na presença do Senhor, eu não estou dizendo que você não vai passar luta, dificuldade. Eu não vou blindar você. Eu estou dizendo que Deus, Ele tem um programa maravilhoso para me ajudar, me abençoar, me fortalecer, eu e você. Abençoado. Na casa de Potifar, Deus derramou bênção lá. Na prisão, 17 anos, Deus derramou bênção. Quando ele vai para a corte, para o palácio, Deus derramou bênção. Por quê? Porque ele era bom, inteligente, tinha pós-graduação, doutorado? Nada disso. José foi um dos grandes administradores do Egito, da fome, sem estudar administração e gestão. Ele ficou 13 anos preso. Quem é que abriu a cabeça de José e colocou sabedoria? Foi Deus. Porque José estava na presença do Senhor. Então ele era um homem de Deus,
porque ele estava na presença de Deus. Da mesma forma, Daniel. Esse jovem era um servo de Deus. Ele estava na presença do Senhor. E por conta disso ele enfrentou diversas coisas. Ele foi jogado na cova dos leões. E na cova dos leões famintos, na qual eles deixavam os leões passarem fome para destruir a presa, que no caso era o Daniel. O próprio rei não dormiu naquela noite. Só porque os leões não avançaram e não destruíram o Daniel. Por que não fizeram isso? Porque a presença de Deus estava na vida de Daniel. E o Deus de Daniel fechou a boca do leão. É isso que o nosso Deus faz. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Isso é graça de Deus. Isso é bondade do Senhor. Da mesma forma, os amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, lançados naquela fornalha, aquecidos 7 vezes mais, Deus estava ali com eles. Deus não tirou eles da fornalha. Às vezes Deus não nos tira dos problemas e das lutas que a gente tem que enfrentar. Mas Deus vai conosco na fornalha. Deus está conosco na luta, nos ajudando, nos consolando, nos fortalecendo, nos iluminando. Para que nós não saiamos da sua presença, como eles não saíram, amados irmãos. Agora, na presença de Deus, a minha família é fortalecida. Quem quer ter famílias fortes aqui, levanta a mão. Levanta a mão, sem medo. Repete assim: eu quero ter famílias fortes. Agora responde comigo assim: família forte tem a ver com a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver lá no seu lar, estiver lá na sua casa, estiver nos seus lábios, estiver no modo operante que você vai tratar as coisas, Deus vai fortalecer a tua casa. Famílias fortes. Louvado seja o Senhor. Nós podemos confiar em Deus, nós podemos ter famílias fortes. A minha vida pode ser profundamente abençoada por Deus. Os meus filhos, o meu trabalho, na presença de Deus, nós podemos orar. Eu não preciso marcar hora, uma secretária celestial dizendo: marca uma hora aí com Deus. Não, eu dobro o meu joelho e automaticamente eu já estou na presença de Deus. Eu posso orar. Não precisa de intercessor humano. Jesus já rasgou no véu da sua carne esse caminho que Hebreus fala, que nós podemos orar e estarmos na presença do Senhor, podemos confiar, abrir o nosso coração para Deus. Início de ano, talvez você quer abrir o seu coração com o seu amigo, é bom, com o seu pastor, tudo bem, mas melhor coisa é você dobrar o seu joelho na sua casa, na presença do eterno Deus que te conhece. Abre o seu coração para Deus, coloca a sua alma na bandeja e fala para Deus o que você não quer carregar para 2025, que você carregou em 2024. Diz: Senhor, eu quero cortar aqui o lacre. Eu quero andar no 2025 leve, solto, na tua presença, só você e Deus, em oração. Louvado seja o Senhor. O Paulo, ele diz: perto está o Senhor daqueles que o temem, de todos nós que estamos aqui. E eu já encerro aqui dizendo: o que pode nos afastar da presença do Senhor? Primeiro, o orgulho. O Agostinho falou que o orgulho transformou anjos em demônios. Quando eu sou orgulhoso, quando eu não dependo de Deus, quando eu digo: deixa que eu bato aqui e chuto, deixa que isso aqui eu resolvo. Essa antropologia louca que a gente está vivendo, o homem no centro de tudo. Então a soberba pode me afastar de Deus, o orgulho pode me afastar de Deus, o pecado pode me afastar de Deus. Agora, o que me aproxima de Deus? Primeiro, um coração cheio de fé. Leia a galeria de Hebreus 11. A gente não tem tempo para discorrer aqui. Hebreus 11 mostra que aqueles homens andaram com Deus, tiveram intimidade com Deus, viveram na presença de Deus pela fé. Então eu e você chegamos aqui neste lugar com fé, porque sabemos que Deus está aqui neste lugar. Fé é um grande erro hoje nos púlpitos do Brasil. Fé não é pensamento. Fé não vem por osmose. Fé, palavra fé, grego, pisteu,
quer dizer confiança. Eu confio, mesmo que eu não estou vendo. Eu creio, mesmo que as coisas não estão acontecendo. Fé não é pensamento positivo, não vem por osmose. Fé é confiar em Deus. É como você chegou aqui nesse lugar. Você chegou e sentou nesse banco. Esse banco aí pesa uns 20 e poucos quilos, mais. Irmão Luiz, nós tiramos esses bancos aqui tudo no primeiro do ano para fazer aqui uma espécie de salão de festa aqui, onde depois a gente teve um jantar maravilhoso. Eu nunca vi os crentes depois da meia-noite comer tanto, foi uma bênção. E tira esses bancos aí. Vamos chamar quem? A gurizada medonha forte, pessoal da academia. Os musculosos, né, irmão Luiz? Tira os bancos. Eu tentei tirar dois, falei, parei. Está amarrado em nome de Jesus. Deixa os jovens levar os bancos lá para a nossa área gourmet. Um peso. Agora esses bancos aí, você chega e senta. Por que você chega e senta? Porque você confia que esse banco não vai quebrar. Então você sentou e confiou porque o banco não vai quebrar. Assim é a fé. Fé é você confiar que Deus não vai quebrar com você. Deus vai ser sempre fiel a mim e a você. Deixa o volume normal que aí eu baixo aqui. Isso é fé. Eu confio no Senhor. Na luta, na dor, na doença que chegou, na crise, eu continuo confiando em Deus. Fé. Coração quebrantado. Isso é uma coisa séria. Começar a tocar e o pastor se liga, né? Como se fosse um fórum, a escola, um lugar privado, esse lugar, eu sempre falo, essas paredes aqui é parede, é pintura, é tudo tal, mas quando a gente se reúne aqui, em nome de Jesus Cristo, esse lugar aqui... Avisa que eu vou abrir todos, tá? Porque o Eric pediu para lugar. Então o meu coração não tem que chegar aqui todo duro, petrificado. Meu coração tem que estar aqui quebrantado. A Bíblia diz que Deus é uma manteiga derretida quando os corações são quebrantados. Quando eu me quebranto diante de Deus. Um coração totalmente dependente de Deus. E um coração que perdoa. Traz a presença do Senhor. Quando eu não coloco mais sucata dentro da minha alma. Porque eu não consigo olhar para aquela pessoa, não consigo perdoar, eu não consigo esquecer o 2021, 2022, 2023, 2024, vem 2025, e eu estou amarrado e não consigo, eu não quero. Perdoa! Nosso Deus é o Deus do perdão. Então, irmãos, eu encerro dizendo, devemos orar assim, ó Deus, nos ajuda! Devemos orar assim, ó Deus, guia os meus passos. Devemos orar assim, ó Deus, me orienta no ano de 2025. Devemos orar assim, ó Deus, eu desejo a tua presença mais do que presente que tu pode me dar. Deus tem que ser o centro desse culto aqui. Não é pastor Carlos, não é ninguém que sobe aqui. Está amarrado em nome de Jesus. O centro do culto, você vem na igreja, não é por causa de homens, você vem na igreja por causa de Deus, o Senhor, esse Deus maravilhoso. Então se coloca em pé em nome de Jesus.